Pessoal, boa noite. Antes da gente começar a aula, deixa eu passar aqui algumas coisas para vocês, tá? Para que a aula fique mais organizada, hoje a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá? Então, o pessoal que está entrando e as pessoas que já estão na sala, a gente vai deixar o microfone desabilitado, porque pega o áudio de vocês, né, o áudio externo, e muita gente falando ao mesmo tempo, acaba que a gente se perde um pouco, a aula fica um pouco bagunçada. Então, hoje, pessoal, eu vou começar e alguma pergunta que eu fizer ou dúvidas que vocês tiverem, a gente se comunica através do chat, tá ok? Então, a gente vai se comunicando através do chat aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar a vocês. Ó. Se você tem uma pergunta ou uma dúvida, você escreve aqui, ó, pergunta no chat e coloca aqui a pergunta, tá? Assim, ó, olha aí se vocês estão vendo no chat, tá? Porque dessa forma fica mais fácil da gente trabalhar e fica menos áudios, tá ok? Então, quem tiver qualquer pergunta, manda aqui no chat, que eu estou olhando aqui, eu estou verificando qualquer pergunta que chegar, eu vou respondendo aqui, ok? Respondam aí pelo chat para mim saber que todo mundo entendeu. Tá joia? Todo mundo entendeu? Respondam aí no chat, por favor. Aí, ó, Jéssica já disse que sim. Elidiane também. Simon também. Carlos Jefferson também, tá? Então, eu vou iniciar a aula. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês colocam no chat aí e eu vou ver de vocês e responder, tá joia? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar início. Hoje, a gente vai falar sobre de computador, tá? Que é um assunto recorrente em provas de concurso, cai para PM, principalmente para PM, né? Os alunos que tem 15 questões de informática, cai redes de prefeitura também, conteúdos mais cai de concursos, tá? Então, todo mundo está na minha tela aqui, no início da aula, todo mundo vendo o slide aqui. Vamos lá. Quem tá vendo aí, dá ok aqui no chat. Estou esperando o feedback de vocês aqui. Todo mundo está vendo, né? Todo mundo consegue ver? Estão conseguindo ver, pessoal? Oi. Teu áudio está travando. Provavelmente deve ser a conexão, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a conexão. O Wi-Fi do Muriti é ruim, menino. É verdade. Pronto, pessoal, eu fiz uma mudança aqui na configuração aqui do meu microfone. Eu vou trocar o microfone aqui. O áudio ficou melhor agora? Ficou. Era melhor o que estava antes? Tá bom, essa aí. Pode deixar. Pronto. Então vamos assim, tá? Então, pessoal, vamos iniciar. Redes de computadores. Eu trouxe a aula e trouxe umas questões para vocês, tá? As questões estão aqui. Conforme a gente for avançando na aula, a gente volta para resolver as questões, ok? Então vamos lá. Ó. Redes de computadores, né? O que é uma rede de computadores? A gente pode determinar como sendo uma rede, pessoal, quando eu tenho 2 ou mais dispositivos conectados, tá? Por meio de qualquer recurso de comunicação, e esses dispositivos conseguem compartilhar qualquer tipo de informação ou dados, tá? Ou recursos. Então, eu posso ter uma rede para compartilhar hardware e software, certo? Então, eu posso compartilhar informações. A partir do momento que 2 dispositivos se conectam e eles conseguem compartilhar, trocar qualquer tipo de informação, a gente tem montada uma rede, certo? As redes hoje, pessoal, elas são muito dinâmicas, então eu posso ter muitos
dispositivos distintos em uma rede. Então, eu tenho computadores, eu tenho tablets, eu tenho impressoras, certo? Então, todos esses dispositivos, até televisões smart, né? Então, quando eu tenho 2 ou mais dispositivos que eles estão conectados e eles conseguem trocar qualquer nível de informação, a gente diz que nós temos uma rede de computadores, tá? Então, a partir do momento que um dispositivo se conecta com o outro e ele consegue se comunicar, a gente pode dizer que temos uma rede de computadores, tá ok? E aí, pessoal, essas redes, elas são categorizadas de acordo com algumas características, tá? Então, nós temos vários tipos de categorização para essas redes. Mas um dos tipos de categorização mais cobrado em prova é a categorização das redes com relação à abrangência territorial, tá? E essa é a primeira categorização de redes que nós vamos estudar hoje. Então, as redes elas podem ser categorizadas de acordo com a abrangência territorial. O que é essa abrangência territorial? O que é essa abrangência, Tiago? Que negócio é esse que está dizendo? A abrangência territorial, pessoal, é o tamanho físico da rede. É a quantidade de espaço geográfico que uma rede pode contemplar, tá? Então, baseado nesse espaço geográfico, nesse espaço territorial, a gente tem aí, basicamente, 4 categorias de rede com suas respectivas variações. Então, eu tenho as redes, tenho as redes LAN, tenho as redes MAN e tenho as redes WAN, tá? Então, aqui a gente tá colocando para vocês da rede menorzinha em abrangência territorial até a rede mais abrangente. Então, qual é a menor rede de todas? É a rede PAN. E qual é a maior rede de todas? É a rede WAN, tá joia? Então, vamos lá estudar cada uma delas. Cada uma delas tem uma característica específica. A primeira rede que a gente vai ver, pessoal, a primeira rede é a rede PAN. É a rede PAN, tá? Esse P, o Pzinho da rede PAN, vocês lembram de pessoa, tá? Quando eu tenho aqui um Pzinho aqui na minha rede PAN, esse Pzinho bem aqui, ó, é um P de pessoa, de pessoal. Então, a rede PAN, ela é uma rede que serve geralmente a um único usuário. E geralmente vai conectar 2 dispositivos. Então, a rede PAN, na rede PAN, o P é de pessoal, tá? Essa rede vai conectar 2 ou mais dispositivos, mas geralmente 2 dispositivos, tá ok? Só um minuto, deixa eu limpar aqui a tela. Então, pessoal, estou separando o slide aqui, tá? Então, continuando, ó. As redes PAN, tá? São redes de área pessoal. O que eu quero dizer com isso? O que é uma rede de área pessoal? É uma rede que está configurada para funcionar todos os dispositivos para um único participante que está na rede, tá? Então, P é de pessoal, é de pessoa. Vocês podem ver aqui no exemplo que nós temos aqui vários dispositivos, né?
Então, eu tenho aqui um fone, uma impressora, um PDA, né, que seriam os antigos palm-tops. Então, quando eu estabeleço a comunicação de dois dispositivos, e esses dispositivos têm uma restrição que funcionam para apenas uma única pessoa, a gente tem uma rede PAN. Essa rede, pessoal, ela é configurada nos metros, tá? Então, a rede ela tem poucos metros. Tem uma abrangência de poucos metros, tá? O pessoal continua reclamando do áudio aqui, eu vou tentar trocar novamente a configuração para ver se eu consigo melhorar o áudio. Mas provavelmente é a minha conexão de rede, tá ok? Então, pessoal, ó, continuando aí nas nossas redes, tá? A gente tem a rede LAN. E esse L da rede LAN, pessoal, é de local, tá? As redes LAN são as redes que funcionam em um local, como na sua casa, por exemplo. Você tem uma rede, todo mundo que tem em casa uma conexão de internet, geralmente você vai ter um roteador lá, e esse roteador vai conectar os dispositivos. Esses dispositivos se conectam em um espaço que a gente chama de LAN, é uma rede local. As redes locais, elas foram criadas para interligar computadores que estão presentes dentro de um pequeno espaço físico, tá? Então, isso é o que pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma escola ou dentro de sua própria casa. Certo? Então, a rede LAN ela é um pouco mais abrangente do que a rede PAN. Ela já consegue conectar mais de um usuário. Então, é a rede que nós temos em casa. Em casa, a sua rede LAN, você conecta o seu computador, seu irmão conecta o dele, o seu pai conecta o seu. Então, todo mundo está conectado dentro de um mesmo local. Então, por isso que a gente diz que tem uma rede LAN. L de local, rede local de computadores, tá? Essa é a rede mais comum, pessoal. É a rede que a gente mais encontra. Então, você chega em uma loja, tem Wi-Fi, num restaurante tem Wi-Fi, dentro da sua própria casa tem Wi-Fi, e aí a gente tem uma LAN, tá? Uma abrangência de um local. Essa rede, ela tem abrangência de poucos metros aí, menos de até chegar a alguns quilômetros, tá? Mas, em suma, é uma rede que está restrita a um local. Esse local pode ser a sua casa, pode ser um restaurante, pode ser a sua escola, pode ser a sede do IB, tá? Então, esse tipo de rede, ela se diferencia da PAN como? Ela se diferencia porque ela é um pouco mais abrangente, territorialmente falando, ou seja, ela abrange um espaço territorial maior e ela também conecta dispositivos de mais de um usuário. Então, eu tenho vários usuários conectados utilizando a LAN, tá? Pessoal, botem aí no chat, o áudio melhorou um pouco ou ainda está muito ruim, ainda está cortando muito? Tá tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Aumentando a abrangência da rede, pessoal, a gente vai ter aí, depois dessa rede aí, nós vamos ter a WLAN, que é um conceito importante da gente ver, tá? Então, pessoal, existem as redes de conexão sem fio, certo? Quando eu tenho uma rede de conexão sem fio, a gente tem uma rede wireless, né? Wireless é o significado da palavra wireless, traduzindo para português, é conexão sem fio, é sem fio. Wireless é sem fio. Então, quando eu tenho uma rede local na minha casa, que não usa o cabo, como é o caso agora, eu estou usando meu computador, e eu não tenho cabo, eu estou usando o sinal sem fio. Então, eu estou conectado em uma WLAN, que é uma LAN sem fios, tá joia? Todas as redes que a gente vai estudar, ela tem a rede cabeada e a rede sem fio. E como é que você sabe se a gente está falando da cabeada ou da sem fio? Sempre que a rede é wireless, sempre que a rede é de conexão sem fio, a gente tem o W no nome, na frente do nome. Então, rede cabeada LAN é só LAN. Rede sem fio LAN é WLAN, certo? Toda conexão sem fio, todo tipo de rede, toda classificação de rede que não temos cabos, a gente diz que é W de wireless, e é a tradução de sem fio em inglês, tá? Pode aparecer também, pessoal, na prova de vocês o termo wired. Wired são as redes que possuem conexão com fios. Então, dentro das abrangências territoriais, para cada tipo de abrangência, a gente tem uma nomenclatura para a rede que usa fio e uma nomenclatura para redes que não utilizam fio, tá? Então, se eu estou conectado numa rede PAN com fio, é só PAN.
Se a minha rede PAN é sem fio, ela passa a ser WPAN. Da mesma forma, as redes LAN. Se eu estou conectado com um cabo, é apenas LAN. Se eu estou conectado sem fio, nós temos uma WLAN, ou seja, uma LAN que conecta os computadores e os dispositivos sem fio, tá? Então, sempre que nós tivermos uma rede sem fio, quanto à classificação dessas redes, quanto à abrangência, vai vir o Wzinho na frente da qualificadora de abrangência daquela rede, tá? Então, LAN é uma rede local, certo? Cujos dispositivos estão conectados através dos fios, de cabos. E a WLAN é uma rede local onde eu não utilizo fios para conectar os dispositivos. Eles estão conectados através de sinal wireless, tá? O nosso famoso Wi-Fi, que é o que a gente usa, tá? E aí, pessoal, subindo na hierarquia das abrangências, a gente tem a rede MAN, certo? O que é uma rede MAN? É uma rede de abrangência territorial maior do que a LAN. Então, ela é mais abrangente, territorialmente falando. E o M, pessoal, vocês lembram de metrópole, tá? O P de PAN é de pessoa, certo? O L de LAN é de local, é uma rede que funciona em um único local. E o M de MAN é de metrópole, tá? Então, é uma rede com abrangência territorial mais ou menos do tamanho de uma cidade. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho todos os clientes da BrisaNet que estão conectados no Crato. Essa abrangência territorial trata-se de uma MAN. É uma rede que abrange o tamanho de uma cidade. E ela, pessoal, é formada por um conjunto de LANs interligadas. Então, como é que funciona? Eu tenho minha conexão de internet, que é uma LAN aqui na minha casa. O vizinho tem a LAN na casa dele. Cada um de vocês tem uma LAN em casa. E essas redes, elas vão se interligando, para que eu possa me conectar com a rede do meu vizinho e para que eu possa me conectar com a rede de vocês. Quando essa série de redes interconectadas abrangem uma cidade, a gente diz que nós temos uma MAN, tá? Que é uma rede metropolitana, tá? Assim como as demais, a rede MAN, ela também possui a nossa variante, que é a WMAN, certo? O que é a WMAN? É uma rede de abrangência territorial do tamanho de uma metrópole, de uma cidade, que conecta os computadores através de sinal, ou seja, através do wireless, ok? Então, pessoal, ó, como vocês podem ver na imagem aí, tá? É muito comum. Como é que existe uma WMAN? Qual é esse tipo de conexão? A gente ainda tem presente aqui muita gente que tem aquela chamada internet via rádio, tá? Para quem não conhece o funcionamento da internet via rádio, a sua casa, o cliente possui uma antena, né? O cara coloca uma antena em cima na casa e ele aponta a antena para uma torre de transmissão. E através desse mecanismo, a antena recebe o sinal que é enviado pela torre. Então, isso caracteriza uma recepção de dados sem fio. Nesse caso aí, nós temos a WMAN. É muito comum ainda, aqui no Crato a gente ainda tem muita gente que usa a internet e a rádio nos sítios, principalmente, porque não tem outro tipo de conexão. Então, a WMAN é uma rede do tamanho de uma cidade que conecta os através das linhas de transmissão sem fio. São torres de transmissão que transmitem sinais para uma antena que recebe esse sinal e converte para o sinal de internet, tá? Então, vamos fazer uma recapitulação, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente já viu. Então, a gente viu as classificações das redes quanto à abrangência, da menor para maior, nós vimos a PAN, que é uma rede pessoal, né, que conecta quase sempre dois dispositivos e atende apenas a um único usuário, né? E nós temos a WPAN, que é a vertente da rede PAN que não utiliza fio para conectar os computadores. Depois disso, a gente viu as redes LAN, que são redes locais que interligam mais de um usuário, mais restrito a apenas um local, como é uma casa, um escritório, um banco, por exemplo. E aí a gente tem a versão sem fio dessa rede, que nós chamamos de WLAN, certo? E vimos agora as redes metropolitanas, né? As redes LANs no âmbito de uma cidade, no território de uma cidade, de uma metrópole.
E se essa conexão for sem cabos, né, for sem fios, a gente chama essa rede WMAN, ok? Botem aí no chat. Dúvidas até aqui? Alguém tem alguma pergunta? E aí? Tranquilo? Pode continuar? Ninguém escreveu nada, então vamos embora, né? Então, pessoal, a última categorização das redes quanto à abrangência é a nossa chamada WAN, que é de Wide Area Network, ou rede de longa distância, certo? Então, essa, pessoal, é a rede mais abrangente de todas, certo? E ela é quem interliga todas as demais. Então, ela é formada por um conjunto de LANs. Então, vamos entender como é que isso funciona, né? Eu tenho uma LAN, quando várias LANs se conectam dentro de um território do tamanho de uma cidade, nós dizemos que temos uma MAN, e essas MANs, elas também precisam se conectar, né, para que uma cidade se conecte com a outra e a gente tenha uma abrangência que a gente chama de mundial, tá? Então, a WAN é uma rede de abrangência mundial. Então, é a maior abrangência territorial de todas, tá? E coloca aí no chat, qual é um exemplo de WAN que nós temos, o mais conhecido? Quem responder primeiro ganha um chocolate. E aí, qual é o exemplo de MAN mais conhecido que nós temos? Que a gente pode citar como sendo um exemplo de MAN? Ninguém? Vão perder o chocolate? Então, pessoal, ó, a principal rede que a gente utiliza, é o exemplo de uma WAN, é a nossa internet, tá? A internet é uma WAN. Por isso que a gente diz que a internet é a rede das redes. A internet é uma conexão de milhares e milhares de redes que se conectam para permitir que agora eu envie um WhatsApp para um amigo meu que esteja no Japão, por exemplo, e essa mensagem vai chegar para ele lá. Isso só é possível porque todas as redes estão interconectadas através da internet, né? A internet é a conexão de múltiplas redes espalhadas pelo mundo, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Pode continuar, né? E aí eu tenho a WWAN, que é uma rede de transmissão sem fio que consegue abranger grandes áreas territoriais. E o principal exemplo que nós temos dessas redes é as redes de tecnologia de celulares, né? São aí as nossas tecnologias de celular, que funcionam aí através de torres e transmissões de satélite, tá? Então, quando eu tenho uma rede sem fio de abrangência mundial, eu digo que eu tenho uma WWAN, que é a junção, a interconexão de todas as demais redes que nós temos, tá? Então, lembrando, sempre que existir um W no nome da na frente do nome da nomenclatura da rede com relação à abrangência, a gente está falando de uma rede sem cabos, uma rede sem fio, tá? Então, pessoal, quando eu estou dando essa aula, tem sempre uma coisa que eu gosto de frisar para vocês, que é o seguinte: não confundir o Wi-Fi com o wireless, tá? Não confundam o Wi-Fi com o wireless. O significado da palavra wireless é uma rede sem fio, é uma conexão sem fio. O Wi-Fi é apenas um tipo de conexão wireless. Nós temos outras, como a gente vai ver, tá? Então não confundam. O Wi-Fi é um tipo de conexão wireless, elas não são a mesma coisa, tá? O wireless é toda e qualquer transmissão de dados, todo e qualquer tipo de conexão que não utilize fios. O Wi-Fi é só um tipo de conexão sem fio que se popularizou principalmente nas redes LANs que a gente utiliza todo dia em casa, tá? Então vamos continuando. Aqui, pessoal, é um diagrama para vocês entenderem mais ou menos o tamanho de cada rede, tá? Lembrando que isso é uma referência apenas para que a gente tenha uma noção. Não existe na nomenclatura um padrão rígido que vai determinar quando uma rede salta de PAN para LAN, ou quando uma rede vai saltar de LAN para MAN. Não existe isso na nomenclatura, tá? Na literatura, aliás, perdão. Então, isso aí é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Então, ó, eu tenho uma rede LAN, uma PAN, aí entre 1 metro e 10 metros,
A partir de 10 metros aí a gente já pode configurar uma LAN, né? Essa LAN pode ir até uns 3 quilômetros por aí, depois ela já passa a ser uma MAN, e aí a MAN pode ir até 100 quilômetros mais ou menos, ela já vai passar a ser uma WAN, tá? Só lembrando, frisando que isso não é fixo, não existe um número na literatura que determine a partir de quando uma rede salta de uma categoria para a outra, tá joia? Então vamos continuar. Como eu disse, pessoal, ó, a internet é um exemplo de WAN e é por isso que a gente chama ela de a rede das redes. É uma rede gigantesca que inclui todo mundo, desde computadores, servidores até computadores pessoais, tá? Então, pessoal, ó, vamos responder aí algumas perguntas do questionário para a gente dar um tempinho nos conteúdos, tá? Então, no chat aí para mim, todo mundo consegue ver aí o exercício? Todo mundo está conseguindo ver? Dou zoom. Todo mundo está vendo o exercício? Ótimo, excelente, tá? Aí o pessoal está respondendo, ok. Então, pessoal, ó, vamos lá responder a primeira questão. Então, qual é o conceito que nós temos aí que interliga computadores que estejam a pequenas distâncias? Essas redes aí geralmente são utilizadas em pequenos escritórios ou empresas em um mesmo prédio. E aí, pessoal, qual é o conceito? Respondam aí no chat. Qual é a letra vamos lá, qual é a letra que responde essa questão? Seria o quê? Qual é o tipo de rede que geralmente é utilizado em pequenos escritórios? Aqui, pessoal, a resposta seria letra A, não é isso? Seria as nossas redes LANs. São as redes que interligam computadores que estão a pequenas distâncias. Tá joia? Vamos para a segunda, que também dá para fazer com os conceitos que nós já vimos até agora. Então, ó, qual seria a configuração adequada para dispositivos, certo? Que estejam em um pavimento, um estado e uma nação, respectivamente. E aí, qual letra seria essa aí, que descreveria esses três tipos aí de abrangência de redes? Então, vamos lá, um pavimento, um estado e uma nação, tá? Então, o que seria um pavimento, né, pessoal? Um pavimento é como, por exemplo, um andar de um prédio, né? A gente pode dizer que seria ali um pavimento. E aí a gente poderia dizer que é uma LAN, né, assim? E como um estado é maior do que a abrangência de uma metrópole, a gente não pode indicar que seja WAN, aliás, que seja MAN. Então, ela passa já a ser uma WAN. E uma nação, obviamente, que vai ser uma WAN também. Então, a segunda a gente vai ficar com a letra A também, tá? Respectivamente, nós temos LAN, WAN e WAN, tá? Então, continuando. Terceira, as redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grande grupo de usuários. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso essa aí? Falso? Mais alguém? Então, essa aqui, pessoal, ela está o quê? Errada, né? Ou questão falsa. Aliás, opa, perdão, não é essa, é a de cima. Então, a terceira está errado, né? Ou falso, como vocês queiram. Vamos responder a última sobre esse assunto. Quarta, embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, uma rede de abrangência do tipo MAN não pode utilizar tecnologia sem fio. E aí, verdadeiro ou falso? Vitor hoje está rápido no gatilho, né? Então, nós temos aqui outra questão falsa, tá? A gente viu que para cada tipo de rede, a gente tem
uma rede também sem transmissão sem fio, ou seja, uma rede com W, né? Uma rede wireless, tá? Pessoal, o áudio, como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Ou tá cortando muito? Beleza? Joia. Então vamos voltar para o exercício. Vamos voltar para a aula, né? A gente vem já para o exercício. Então, pessoal, recapitulando tudo que nós já vimos até aqui, tá? A gente já viu o conceito de redes, né? Esse conceito me diz que uma rede se configura a partir do momento que eu tenho 2 ou mais dispositivos que conseguem se comunicar e trocar qualquer tipo de informação, né? Então, isso é o conceito de redes. E nós já vimos que as redes elas são divididas, categorizadas quanto à abrangência geográfica e territorial. Essa abrangência nos dá, basicamente, 4 subdivisões para essas redes. Então, da mais restritiva para da menor para a maior, a gente tem as redes PAN, que tem a rede PAN sem fio, a gente chama de WPAN. Temos as redes LAN, que sem fio é WLAN. Temos as redes MAN, que na versão sem fio é WMAN, e temos as redes WAN, que na versão sem fio é WWAN, tá? Então, pessoal, a gente vai ver agora um conceito, que é o conceito de provedor de acesso, tá? O que é um provedor de acesso? Quando você tem a sua rede local em casa, certo? A sua rede está isolada do mundo, ela está só na sua casa. Então, eu faço essa pergunta para os alunos em sala, muitas vezes o pessoal confunde isso. Se eu compro um roteador, coloco na minha casa, esse roteador vai ter sinal sem fio? A resposta, vai. Esse roteador vai permitir que eu conecte vários dispositivos através do sinal sem fio? Vai. Esses dispositivos, eles podem se comunicar entre eles? Podem. Tá? Mas se eu quiser acessar a internet, ou seja, se eu quiser sair da minha rede local, a rede que está na minha casa, e eu quiser me comunicar com uma outra rede, de um outro aluno ou de um outro professor, para isso eu preciso de alguém que me abra a porta e que conecte essas duas redes, tá? Que elas, a priori, estão separadas. Então, quem faz essa conexão para nós é o nosso provedor de acesso. E o nome técnico para esse conceito é ISP, tá? ISP é a mesma coisa de provedor de acesso. Esse provedor de acesso é aquela empresa que a gente contrata que ele vai abrir a porta da internet para a nossa rede. É essa empresa que vai permitir que os dados trafegados saiam da minha rede local, da minha rede LAN, e possam chegar até a rede local de uma outra pessoa. Então, essa empresa é o nosso provedor de acesso, certo? Então, provedor de acesso à internet é quem provém os serviços com um valor, né, que você vai pagar e vai conectar um computador à internet, permitindo que você navegue na rede World Wide Web ou www, tá? Então, de maneira mais simples, é a empresa que a gente contrata e paga mensalmente para que o usuário tenha acesso à internet. Então, a internet é uma rede que me permite que eu me conecte com todas as outras redes no mundo. Mas para que eu ganhe acesso à internet, eu preciso de alguém que abra essa porta para mim. Quem abre essa porta para mim é o meu provedor de acesso, é o meu ISP, tá? Aqui a gente tem vários, né? A gente tem a Velox mais antiga, tem a BrisaNet, nós temos aí o AraújoSat, RJNet, temos várias. E a gente paga, contrata essa empresa, paga por mês, para que ela pegue a nossa rede local e consiga conectar as redes que estão na internet. Que ela consiga me conectar a todas as outras redes que também estão conectadas na internet. Então, quem abre essa porta para nós é o provedor de acesso. Se o meu provedor de acesso bloqueia, ou eu não tenho um provedor de acesso, eu não consigo me conectar, nem me comunicar com dispositivos que estejam fora da minha LAN, ou seja, com dispositivos que estejam fora da minha rede local, tá? Então, essa é uma figura muito presente no nosso dia a dia, né? Todo mundo que quer ter acesso à internet tem que contratar um provedor, né? E às vezes, pessoal, pouca gente lembra que tudo que a gente faz na rede
todos os sites que a gente acessa, tudo que a gente abre no computador, com relação ao acesso da www, World Wide Web, tudo isso vai passar obrigatoriamente pelo seu provedor de acesso, tá? Trocando em miúdos, o teu provedor sabe todo o teu comportamento na internet. Ele sabe o que tu acessou, quantas vezes tu acessou, qual foi a hora, qual foi o dia, ele sabe de tudo. Então, às vezes o pessoal acha que utilizando aquela navegação privativa, né, por exemplo, do Google Chrome, você está imune a ser descoberto as suas atividades na internet, e isso não é verdade, tá? Então, todo o acesso que você faz na web passa por dentro do seu provedor, porque ele é a porta que liga a sua LAN à internet, tá? Isso é muito importante, pessoal, inclusive para efeitos de segurança. Então, o provedor tem todos os dados de um determinado usuário. Quando você vai fazer um contrato com um provedor, ele vai pedir seu endereço, vai pedir seu telefone, seus documentos, né? E é através desses dados que a polícia consegue rastrear um crime na internet, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver mais à frente o conceito de IP. Através do IP, a polícia consegue saber quem é o seu provedor. Se você comete um crime na internet, a polícia descobre qual foi o IP do computador, descobre qual foi o provedor de acesso, chega lá no provedor e diz, ó, esse IP aqui, nessa data, nessa hora, eu quero saber quem é o dono. E aí o provedor é obrigado, né, a passar seus dados, vai dar à polícia seu endereço, seu telefone, seus documentos, tudo que a polícia solicitar, e aí você vai receber aquela visita, né, antes do leiteiro chegar na sua casa, você não recebeu nem o leite ainda, os caras já estão batendo na porta para lhe prender, tá? Então, é através do provedor, porque tudo que você faz na internet passa pelo seu provedor. Todo o seu tráfego de internet passa pelo seu provedor, tá? Pessoal, entendido isso? Pode continuar. E aí, pode continuar? A Rocha? Então, vamos lá, continuando, tá? Então, pessoal, lembra que eu disse a vocês que o wireless é um tipo de conexão, né? E a gente já sabe qual é a principal característica dessa conexão, que é o quê? A conexão wireless, ela é caracterizada pela ausência de fios para conectar os dispositivos. Então, eu tenho dispositivos que se comunicam numa rede, mas não precisam usar nenhum tipo de cabeamento para isso. Isso é o que caracteriza uma conexão sem fio. Então, nós temos vários tipos, pessoal. Ela é dividida primeiro em tipos de sinal, né? São as faixas de frequência. Essas frequências variam entre 2,4 e 5 GHz, tá? E aí, para que a gente conecte os dispositivos através de rede sem fio, a gente precisa ter segurança. Como assim? Por que essa segurança precisa ser implementada nas minhas redes Wi-Fi, por exemplo? Porque, pessoal, se eu não tenho rede sem fio, a única forma que eu tenho para entrar na rede LAN de uma casa, por exemplo, é puxar um cabo do roteador para o meu computador, tá? Então, se eu tenho uma rede 100% com fio e não tenho sinal Wi-Fi, a única forma de você se conectar à rede, de você ingressar na rede, é através de um cabo, certo? Então, é mais seguro esse tipo de conexão. Mas a partir do momento que eu tenho uma rede sem fio que lança o sinal no ar, então aí eu preciso ter segurança. Por quê? Porque esse sinal ele pode ser visualizado por qualquer pessoa que esteja ali ao alcance da rede sem fio. Como assim? Então, se você tem um roteador em casa e gera uma rede sem fio, provavelmente o seu vizinho vai conseguir visualizar a sua rede. Provavelmente a pessoa que está lá na calçada da sua casa, ela vai conseguir visualizar a sua rede. Então, se essa rede não tiver nenhum tipo de segurança, qualquer pessoa que esteja ao alcance do sinal do seu roteador, ao alcance do seu sinal Wi-Fi, ele vai conseguir se conectar na sua rede, tá? Então, para isso não acontecer, é preciso que a gente tenha padrões de segurança nas redes Wi-Fi. Então, quando você vai conectar o seu computador em uma rede com cabo, você simplesmente puxa o cabo, liga o cabo no seu computador e não vai ser pedido nenhuma senha para você. Você está ingressando na rede automaticamente. Mas se você vai acessar uma rede wireless, uma rede sem fio, o sinal Wi-Fi, né, que os roteadores lançam,
Então, aí a gente precisa ter uma senha. Para quê? Para que a gente garanta que apenas os usuários autorizados vão conseguir entrar na tua rede, né? Se a gente não tivesse padrões de senha de segurança, qualquer pessoa com um dispositivo, uma antena wireless, iria conseguir se conectar na rede da tua casa. Então, tu ia estar lá tentando assistir a Netflix só travando. Por quê? Porque tinha 5 vizinhos na tua casa dividindo o teu sinal, né? Conectado nas tuas redes. Então, desde que as redes sem fio foram criadas, foram estabelecidos padrões de segurança. O que são esses padrões de segurança? São os padrões das senhas que nós colocamos, né? É aquela senhazinha que a gente tem que digitar para poder conseguir ingressar em uma rede sem fio, tá? Então, a gente tem aí o padrãozinho mais antigo, que era o WEP, ou WEP, tá? Então, esse algoritmo aí era o algoritmo de segurança mais utilizado no mundo, tá? Então, ele foi o mais usado no mundo. E ele foi criado em 1999, tá joia? Ele ainda é compatível, pessoal, com todos os dispositivos Wi-Fi do mercado. Mas ele é um sistema que possui apenas 128 bits, né, de tamanho de chave. Isso quer dizer que é muito fácil descobrir a senha da sua rede Wi-Fi. Tá? Então, esse padrão tornou-se obsoleto e hoje ele não é mais recomendado. Então, quando você tem uma rede sem fio, o seu roteador provavelmente vai permitir que você coloque uma senha WEP ou WEP. Mas isso não é mais recomendado, porque ele hoje em dia se tornou obsoleto e uma senha com esse tipo, uma rede com esse tipo de segurança é muito fácil de ser invadida. Então, ele não é mais aconselhado para você usar hoje em dia, porque ele vai abrir uma falha de segurança na sua rede. Vai ficar fácil alguém invadir a sua rede, tá? Mas ele foi o primeiro padrão, foi o mais utilizado no mundo e ainda é compatível. Só que por questões de segurança, a gente não recomenda mais que se configure uma rede sem fio com esse tipo de padrão de senha, tá? Então, a partir do momento que o web ficou obsoleto, a gente criou um novo padrão, que é o padrão WPA. O padrão WPA entrou em circulação aí depois que o web saiu. Ele foi adotado em 2003, tá? Qual era a principal vantagem do padrão WPA? É que ele saltou de uma senha de segurança de 128 bits para 256 bits. Então, a gente pode dizer com isso que nós dobramos a segurança, tá? A gente dobrou a segurança. Só que ainda assim, pessoal, ele hoje também já está obsoleto e não mais recomendado, tá? Então, ele tem o dobro de segurança que o WEP tinha, mas mesmo assim, com o tempo, ele tornou-se obsoleto. E aí nós temos o atual, que é o WPA2, que é a evolução natural do WPA, tá? É um sistema padrão atual e é o mais seguro, tá? Foi implementado pela Wi-Fi Alliance em 2006. Então, de 2006 até hoje, o sistema mais seguro de segurança para redes sem fio, para redes Wi-Fi, é o WPA2. Tá? Segundo os especialistas, o risco de intrusão para usuários domésticos é praticamente zero, porque ele possui uma chave de segurança de 512 bits. Então, nós pegamos a segurança que nós tínhamos no WPA e dobramos a quantidade de bits da chave. Então, eu saltei de 256 para 512 bits. Então, com esse tipo de chave, para um usuário doméstico, né? O cara que faz um uso da rede sem fio no seu roteadorzinho lá em casa, a chance de alguém invadir sua rede, quebrar sua senha com o padrão WPA2 é quase nula, tá? A não ser que você coloque lá a senha 123, né, pessoal? Senha 123 ou 0000, aí facilita, né? Mas se você colocar uma senha forte com o WPA2, é praticamente nula a chance de alguém entrar, invadir a sua rede. Então, esse é o padrão mais moderno e esse é o padrão recomendado para configurar qualquer tipo de rede sem fio, tá? Beleza? Pessoal, e aí, posso passar essa parte? Alguma dúvida até aqui? Falei aí no bate-papo. Pode arrochar? Pode continuar? Vamos lá, vou aguardar vocês responderem aí, tá?
Pode, continua. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? A Rocha? Então vamos lá, a Rocha, né? Vamos continuar. Então, pessoal, ó, nós temos aí vários tipos de sinal sem fio, né? Sinal wireless. Eu tenho o próprio Wi-Fi, eu tenho o WiMAX, eu tenho o nosso conhecido 3G, né? O 4G, o HSPDA, que seria o 2G, tá? Tem o Bluetooth. O Bluetooth é um tipo de conexão sem fio? É, com certeza. Então, quando eu tenho um dispositivo conectado via Bluetooth, esse dispositivo não vai usar fio nenhum, tá? E nós temos aí, pessoal, o IRDA, tá? IRDA. Vamos lá, valendo um chocolate aí, ou uma dose, os cabos que gostam de dose, né? O que é o padrão IRDA? Quem conhece pode dizer para mim de que eu estou falando quando eu falo com o sinal IRDA? É o quê? Vamos lá, 10 segundos para vocês responderem no chat. E aí, o que é IRDA? Não vale pesquisar aí na internet não, tá? Vocês sabem? Alguém sabe? Alguém se arrisca? IRDA, pessoal, é a abreviação de Infrared Data Access, que traduzindo para português é infravermelho, tá? É acesso aos dados através do infravermelho, tá? Pessoal, hoje nós temos muitos dispositivos ainda que utilizam infravermelho. A gente ainda usa infravermelho no nosso dia a dia? Sim ou não? O que vocês acham? Coloque aí para mim. Usa? Usa muito, né? Muito. Quem são esses dispositivos que a gente utiliza hoje, né? Então, pessoal, quem tem uma TV em casa provavelmente utiliza um controle remoto, né? E esse controle remoto funciona trafegando dados através de infravermelho, assim? O cara que vai no mercantil, lá no mercantil, tem aquela menina passando os produtos no caixa, onde ela passa o código de barra numa leitora. Aquela leitora é uma leitora de infravermelho. A gente vai no banco, tem um sistema para realizar um pagamento. Você coloca o código de barrazinho lá em cima, aquilo ali é um infravermelho. A gente vai daqui para o Juazeiro, está meio apressado, passa ali rapidinho ali na retífica ali pelo fotossensor, chega a multazinha em casa, né? Maravilha, o cara está em casa, recebe uma correspondência, quando abre uma multa. Ou felicidade, né? O cara fica morto de alegre. Aquilo ali é possível por quê? Infravermelho. Não interessa se tem energia, aliás, não interessa se tem iluminação ou não. O negócio lá fotografa a placa de seu carro de todo jeito, né? Do mesmo jeito, porque tudo aquilo ali é infravermelho, conexões de infravermelho. Então, hoje, a gente utiliza ainda muito as conexões de infravermelho, tá? Muito. A gente tem no dia a dia muita conexão de infravermelho para todo lado que a gente olha, sempre tem alguma coisa em infravermelho, tá? Às vezes o cara tem a tentação de dizer que não utiliza muito, né? Ah, não usa mais infravermelho, não. Hoje é Wi-Fi, hoje é Bluetooth. Mas isso é um engano. A gente usa e muito as conexões infravermelho. E assim como as demais citadas anteriormente, são conexões que não possuem fios, né? Então, esse aqui, pessoal, são os principais tipos de conexão sem fio que nós temos. Cada uma tem uma aplicação específica, né? Cada uma tem vantagens e desvantagens, mas a gente continua utilizando todas, tá? Então, pessoal, entendido até aqui, podemos entrar nos equipamentos de rede. Até aqui tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode continuar. A Rocha? Então, vamos lá, a Rocha, né? Então, pessoal, ó, recapitulando rapidinho, né? Tudo que a gente já viu. A gente já viu o conceito de redes, nós já vimos a categorização dessas redes com relação à abrangência geográfica, já vimos aí os tipos de segurança do sinal sem fio, né? Já vimos os tipos de sinal sem fio. Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte de equipamentos que nós utilizamos para montar redes de computadores, tá? Isso é bem importante e cai bastante em prova. Então, quando eu vou montar uma rede, a gente tem equipamentos que eu preciso utilizar para que essa rede funcione, para que esses computadores, esses dispositivos, eles consigam efetivamente se comunicar, né? Então, pessoal, o equipamento, um dos equipamentos mais conhecidos que a gente precisa para fazer a rede é o nosso chamado pá trançado, que trata-se de um cabo, tá? Esse pá trançado, obviamente, é utilizado em redes wired, né? Redes com fio. Então, esse é o principal cabo que a gente utiliza hoje. É o nosso chamado cabo de pá trançado, joia?
que é esse cabozinho que vocês estão vendo na figura aí, tá? Esse cabo ganhou o nome de pá trançado, pessoal, porque ele é composto por 8 fios, certo? Ele tem a malha externa e dentro são 8 fios. E esses fios, eles vêm enroladinhos, né? Eles vêm trançados aos pares, como vocês conseguem ver aí. Daí o nome do cabo pá trançado, tá? Então, o cabo pá trançado, ele é formado por 4 pares de fios coloridos que se entrelaçam por toda a extensão do cabo. Daí o nome cabo de pá trançado, tá joia? Esse cabo, pessoal, ele também pode ser chamado de UTP ou de cabo STP, que a gente vai já ver, nós vamos já ver aí como é que funciona, o que diferencia um cabo de pá trançado, se ele é UTP ou STP, tá? Esse tipo de cabo, pessoal, a gente costuma dizer que ele tem um segmento de 100 metros. Tiago, o que é esse segmento, cara? Que negócio é esse? Um segmento de 100 metros? O que é isso? Então, pessoal, o que é o segmento de 100 metros? O que é um segmento? É o tamanho máximo de um cabo que você pode puxar entre 2 computadores, sem que a gente precise colocar um repetidor, tá? Então, esses cabos, eles têm um efeito, né? Eles possuem interferências eletromagnéticas e o que a gente chama de atenuação de sinal. Então, quanto maior o pedaço do cabo, mais interferência vai ter. Então, é recomendado que você tenha, no máximo, um cabo com segmento de 100 metros. Se for maior do que isso, a distância entre 2 computadores, a gente vai ter que colocar um repetidor, como, por exemplo, um roteador ou um switch, que nós veremos mais à frente. Tá? Então, pessoal, esse cabo aí é o principal, é o que mais a gente vê no nosso dia a dia, né? Nas nossas casas, nas empresas que a gente trabalha. Então, é aquele cabinho azul que é ligado na parte de trás do computador, certo? E o tamanho máximo que um cabo desse pode ter, recomenda-se 100 metros. É o máximo tamanho do segmento, tá joia? Beleza? Esses cabos, pessoal, eles são codificados, tá? Existem codificações. No nosso caso, o cabo de pá trançado é o que a gente chama 10, 100, 1000, base T, tá? Esse 10 e o 100 e o 1000 é a velocidade, tá? Em metros por segundo de transmissão do cabo, tá? E a base T é de cabo de pá trançado. O T é de trançado, tá? Espera aí, alguém está falando comigo aqui? Não, Vitor, não é o mesmo cabo coaxial, tá? Deixa só eu pegar aqui para me ver, colocar o cabo coaxial para vocês aqui, só um minuto. Esse aí é o cabo coaxial, tá? Então, vamos voltar aqui para o pá trançado e a gente já vai passar para o cabo coaxial, tá? Então, vamos terminar o cabo pá trançado, aí eu passo para o cabo coaxial que o pessoal está perguntando. Então, pessoal, esse cabo aí, ele obviamente precisa de um conector para funcionar, tá? O cabo sozinho, a gente não consegue ligar o cabo sozinho no computador. Para que eu conecte o cabo no computador, faz-se necessário que eu tenha um conector. E nesse caso, o nosso conector é esse conectorzinho aqui que vocês veem aí à direita do slide. Esse conector é o chamado RJ45, ok? Então, para que eu consiga ligar um computador ao outro através do cabo UTP, do cabo de pá trançado, eu preciso da junção do cabo mais o conector, tá? Então, eu vou colocar o cabo dentro do conector e é esse conector que eu vou ligar atrás do meu computador ou na lateral do meu notebook ou em qualquer outro equipamento, tá? Então, o cabo de pá trançado, ele funciona em conjunto com o conector RJ45, tá? Esse RJ45 aí, pessoal, cai muito em prova, então é bom a gente saber, esse é o principal cabo e é o mais utilizado hoje, tá joia? Então, o que é que a gente sabe sobre o cabo de pá trançado? É o cabo que a gente mais utiliza, né, nas conexões hoje em dia.
e ele tem esse nome porque ele é composto por 8 fios internos, e esses 8 fios eles vêm entrelaçados aos pares. Então, eu tenho 4 pares trançados, cada parzinho com cada parzinho sua corzinha entrelaçada com o seu a mesma cor, né? A gente tem 2 verdes, 2 azuis, 2 marrons e 2 laranjas. E eles vêm enrolados, feito tranças aos pares. Daí o nome cabo de par trançado. Esse cabo tem um segmento de 100 metros. Isso quer dizer que é o maior tamanho que eu posso esticar um cabo, tá? Então, a partir dos 100 metros, a gente começa a ter muita perda de sinal. Então, o recomendado é no máximo 100 metros. E a gente diz que esse cabo é 10, 100, 1000 na base T, que é o quê? As velocidades. Então, eu tenho cabo 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo e de 1000 megabits por segundo, que é o nosso 1 gigabit, tá? Tá joia? Esse cabo, pessoal, tem mais uma coisinha, a última coisa que está faltando a gente falar sobre ele, que é o quê? Eu mencionei para vocês anteriormente que esses cabos são sujeitos a interferências eletromagnéticas. Então, eles perdem qualidade de sinal. Então, se você passar um cabo, um cabo como esse ao lado de um fio de energia, por exemplo, a condução de energia próxima a ele vai fazer com que ele perca qualidade no sinal. Vai ter ruído, vai ter interferência no sinal. Então, isso é uma outra categorização desses cabos. Então, o cabo pode ser padrão UTP, que é esse cabo que está aqui à esquerda. Esse UTP, pessoal, ele não tem blindagem, tá? Ele vem só a malha azul e os pares trançados por dentro. Isso faz com que ele seja menos eficiente e seja mais suscetível a interferências. Criado o cabo STP. Vocês lembram o S aí, pessoal? É de super, tá? Então, é um super cabo, STP. O cabo STP, que é esse que vocês estão vendo no centro da imagem aí, esse cabo ele possui uma blindagem, que é uma camada entre a parte plástica exterior e os cabos que correm dentro, tá? Os pares trançados. E essa blindagem ela foi criada justamente para atenuar a transferência, aliás, atenuar a interferência, para que esse cabo sofra menos interferência e com isso ele seja mais eficiente. Ele é menos suscetível a interferências de sinal, tá? E aí, pessoal, com isso nós temos vantagens e desvantagens, né? Ele tem uma grande vantagem em relação ao UTP padrão. Ele é mais resistente às interferências, né? Menos suscetível a interferências. Isso faz com que ele seja mais eficiente. Mas isso também atribui para o cabo STP uma desvantagem. Quem é que chuta qual é a desvantagem do STP em relação ao UTP? E aí? Alguém? A desvantagem, pessoal, é o dinheiro, tá? Basicamente, é o dinheiro. Ou seja, se tu quer um cabo com a blindagem, patrão, então tu vai ter que pagar mais caro por ele, tá? Então, o cabinho UTP simples, sem a blindagem, ele é um pouco menos eficiente, mas ele é mais barato. Então, se tu vai montar uma rede dentro de casa, tu vai comprar o UTP padrão, porque vai ser mais barato na hora de você comprar, na hora de você montar a sua rede. Mas se você é um cara que que gosta de um negócio bom mesmo, com qualidade, aí você vai comprar um STP, porque ele é menos suscetível às interferências, mas ele vai custar mais caro para você. O seu desembolso vai ter que ser maior, tá? Então, pessoal, esse é o cabo mais utilizado hoje nas nossas redes, tá? Redes locais, redes LANs. Mas tem o irmão mais velho dele, que surgiu antes, que é o nosso chamado cabo coaxial, tá? É esse aí da imagem, pessoal. Aí pergunto para vocês, esse cabo ainda é utilizado? E aí, a gente ainda utiliza esse cabo aí? A gente ainda usa no dia a dia esse cabo? Alguém vê esse cabo por aí em algum lugar? Coloquem aí no chat aí. Bastante, né? Aonde a gente usa isso? Então, pessoal, é assim, ó. Esse cabo se tornou obsoleto, né, para configurar redes de internet. Ele foi o primeiro. Quando a gente começou a montar redes, né, quando eu comecei a montar redes lá vários anos atrás, era com esse cabo aí que a gente montava as redes. Só que para
a montagem de redes de computadores ele tornou-se obsoleto, mas ele ainda está presente. A gente vê muito esse tipo de cabo aí, principalmente para ligação de sistemas de câmeras de segurança, tá? Ainda é muito comum você ver sistemas de câmera de segurança, e também para antenas, né? Principalmente quem utiliza aquela antena da Sky, ou mesmo a antena parabólica, né? Ainda utiliza esse tipo de cabo, que é o chamado cabo coaxial, tá? E ele, pessoal, ele tem dois padrões, tá? Nós temos dois padrões do cabo coaxial. Tem o chamado cabo coaxial grosso, que é o mais antigo. Esse cabo, que é um segmento de 500 metros, ou seja, você podia esticar um cabo de até 500 metros, e ele trafegava uma velocidade de 10 megabits por segundo, tá? Então, forma a codificação 10 na base 5. O que é o 10? O 10 é a velocidade de transmissão, e o 5 é o 5 de 500, que é o tamanho do segmento. Então, é assim que a gente monta a codificação. Então, você pega o número que corresponde à velocidade do cabo, né, que é o 10, e pega o tamanho, o 5, que é dos 500, que é o tamanho do segmento. Daí nós temos a codificação 10 base 5, que se refere ao cabo coaxial grosso, tá? Esse é o primeiro de todos, pessoal. Então, nós temos o cabo coaxial fino, que é esse segundo aí, tá? Tá escrito errado. O segundo cabo coaxial fino é esse aí que tem um segmento de 200 metros e ele já tem velocidade de 100 megabits por segundo. Então, ele é 10 vezes mais rápido do que o cabo coaxial grosso. E aí a gente diz que a codificação dele é de 10/100 em base 2. 10/100 por quê? Porque esses cabos podem trafegar desde 10 metros por segundo até, aliás, desde 10 megabits por segundo até 100 megabits por segundo, e o segmento dele é de 200 metros. Então, fica 10/100 base 2, tá? Então, pessoal, ó, com relação às velocidades, a gente tem 10 megabits por segundo, é o que a gente chama de velocidade de Ethernet. Quando virou 100 megabits por segundo, virou Fast Ethernet. E eu ainda tenho quando 1000 megabits por segundo, que é a mesma coisa de 1 gigabit por segundo, aí eu tenho o Gigabit Ethernet, tá? Então, no padrão de cabo coaxial, a gente tem o grosso com segmento de 500 metros e uma velocidade de transferência de dados de 10 megabits por segundo, tá? E eu tenho o fino, que tem um segmento menor, ou seja, um segmento de 200 metros, mas a velocidade dele é 10 vezes superior. Então, agora eu não tenho mais apenas 10 megabits por segundo. Eu posso chegar até 100 megabits por segundo, tá? E aí, pessoal, todo cabo precisa ter o seu respectivo conector. E no caso do meu cabo coaxial, o conector é o chamado conector BNC, tá? No cabo de pá trançado é o chamado RJ45 e no cabo coaxial é o chamado conector BNC, tá? Lembrando que esse cabo não é mais utilizado para configuração de redes, tá? Redes locais, mas ele ainda é utilizado em alguns sistemas, como sistemas de monitoramento ou sistemas de transmissão de imagem, né? Como é o caso das nossas antenas parabólicas e TVs por assinatura, né? Ou até o GatoNet aí, né? Que a galera não gosta, prefere pagar a mensalidade da Sky, né? Então, pessoal, dúvidas aqui com relação aos dois cabos, cabo coaxial e cabo pá trançado ou cabo UTP e STP, tá? Pode continuar, dúvidas até aqui? Pode arrochar? E aí, vai? Então, vamos lá. E aí, pessoal, ó, nós temos aí o cabo Bambambam, tá? Que cabo é esse aí? Esse aí é a chamada fibra ótica, né? Quando o cara tá na roda de amigo lá, que ele quer dizer que a internet é boa, ele diz o quê? Minha internet, meu amigo, lá em casa, você não sabe não. Lá em casa, minha internet é fibra ótica, né? Muita gente repete isso, não sabe nem o porquê, né? Por que fibra ótica é tão bom, tá? Então, pessoal, a fibra ótica é o nosso equipamento,
utilizado para conectar as redes de maior alcance, tá? Por quê? Lembra que o cabo que a gente utiliza hoje, o STP, o TP, ele só pode chegar a 100 metros, né? Então, como é que eu consigo conectar uma cidade inteira fazendo um pedacinho de 100 metros? Não ia dar, né? Então, para isso, a gente precisa de um cabo que possa ter segmentos muito maiores. E esse cabo é a nossa fibra ótica, que é tão conhecida e tão difundida hoje em dia, tá bom? Então, essa ilustração que vocês estão vendo aí, né, do Google, é um cabo de fibra ótica. Isso é um cabo de fibra ótica, tá? Então, por que é? Quais são as vantagens desse tipo de cabo? Primeiro, por que esse cabo é tão rápido, pessoal? Porque esse cabo nada mais é do que um fio muito fino de vidro, tá? E aí o sinal de internet vai ser convertido em luz. E ele vai trafegar através do fio de luz na velocidade da luz, né? Então, por isso ele é um cabo tão rápido. Alguém perguntou aqui qual a diferença do cabo fino para o grosso. De fibra ótica ou o coaxial? O coaxial tem o fino e o grosso. O de fibra ótica, né? Então, vamos lá. Pessoal, ó, deixa eu ver se eu pego aqui meu... O cabo de fibra ótica, na verdade, ele é apenas essa partezinha aqui, ó. Pessoal, vocês conseguem ver aí o pontinho vermelho? Todo mundo está vendo aí o pontinho vermelho? Aqui no slide, ó. Sim? Então, pessoal, ó, na verdade, a fibra ótica mesmo, ela é esses fios bem fininhos aqui, tá? Tudo isso aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui é apenas proteção, tá joia? A gente vai já ver por que essas proteções são tão importantes. Então, por que que o cabo de fibra ótica é o melhor que nós podemos ter hoje? Porque ele trafega os dados, né? Transforma o sinal de internet em pulsos luminosos. Então, basicamente, o sinal que corre nesses cabos são pulsos de luz. E com isso, eles conseguem trafegar em uma velocidade muito maior do que todos os outros cabos. Além disso, a fibra ótica me permite segmentos muito maiores. E isso é muito importante quando eu quero ligar redes de grandes distâncias. Então, esse cabozinho de fibra ótica, deixa eu tirar aqui o apontadorzinho aqui. Esse cabozinho de fibra ótica aí, ele transmite dados através da luz. E ele é utilizado, pessoal, para percorrer aí grandes distâncias. A gente pode ter vários e vários quilômetros o tamanho de segmento de um cabo como esse, tá? E ele pode ser multimodo ou monomodo, tá? Isso diz respeito o tipo de transmissão. Quando os dados são trafegados em apenas um sentido, a gente tem um monomodo, e quando é nos dois, eu tenho o multimodo, tá? Então, esse cabo aí, pessoal, é o que nós temos de mais moderno hoje. São esses cabos que interligam as redes em uma WAN, tá? E eles são a base da estrutura da internet hoje, como a gente vai ver mais na frente, tá? Então, ele tem muitas vantagens em relação aos demais. Ele possui uma velocidade muito superior, tá? Ele possui um segmento muito maior, né? Um cabo só pode passar por quilômetros e quilômetros sem precisar de um repetidor. E ele é o que nós temos de mais, o que é mais top hoje em termos de cabeamento estruturado de redes, né? A gente pode colocar um cabeamento desse em casa, pessoal? Eu posso colocar isso em casa, dentro da minha casa, um cabeamento de fibra ótica? Posso, né? Geralmente eu não faço isso, por quê? Porque esse cabo aí custa muito caro, tá? É um cabo caro, tá joia? Mas é o que a gente tem de melhor atualmente e é o cabo que nós utilizamos para interligar as redes de longa distância. Eu só posso usar o UTP em redes locais. Por quê? Porque o segmento máximo dele é de 100 metros. Então, eu não posso ir muito longe com o cabo UTP, tá? Mas eu preciso ligar redes a longas distâncias. Para isso, eu tenho o cabo de fibra ótica, tá bom? Tranquilo? Pessoal, com relação a esses cabos, alguma dúvida? E aí? Pode continuar? Dúvidas? Não? A rocha, né?
Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, esse cabozinho aqui é muito utilizado no nosso chamado backbone, tá? Vamos ver o que são esses backbones. Então, pessoal, a tradução de backbones aí é espinha dorsal. Esse é o termo que a gente utiliza, tá? Quando eu quero identificar a rede principal por onde passa todos os dados da internet. Então, os backbones são as espinhas dorsais da internet. São as grandes avenidas de dados, tá joia? Então, é os caminhos, as avenidas mais largas por onde os dados são trafegados. Então, é a estrutura mais veloz e com maior capacidade de transferência de dados que a gente tem. Então, esses backbones, eles interligam todos os continentes. Tudo que você vai mandar na internet, ele vai desaguar em um backbone. Porque esses backbones são as estruturas que utilizam os cabos de fibra ótica e são as estruturas onde eu tenho maior velocidade para trafegar os dados. Tá? Então, colocando isso, fazendo aqui uma analogia com o trânsito, seria como mais ou menos, se eu quero ir daqui para o Juazeiro, por exemplo, qual é a rede, qual é o caminho que eu posso tomar para ir daqui para o Juazeiro, que vai me permitir trafegar com maior velocidade e permitir que o maior número de carros trafeguem ao mesmo tempo. Seria, no caso, a nossa Avenida Padre Cícero, não é assim? Então, é como se o backbone que liga o Crato ao Juazeiro fosse a Avenida Padre Cícero. Então, entendam aí que o Crato é uma LAN, o Juazeiro é outra, e eu quero conectar elas duas. Então, eu conecto através de um backbone, tá? Uma MAN, por exemplo, o Crato é uma MAN e o Juazeiro é outra, né? Para ficar mais correto o conceito. Então, eu ligo elas através de um backbone, que ou seja, um caminho largo, uma passagem ampla, onde eu possa trafegar os dados com a maior velocidade possível, tá? E consiga comportar um grande tráfego de informações de várias pessoas, de várias redes ao mesmo tempo. Isso é um backbone. E essa é a estrutura que faz a internet funcionar, tá? Então, vou mostrar para vocês, pessoal, uma imagem aqui, ó, que mostra como são os backbones, tá? Nessa imagem da esquerda aí, pessoal, cada linha colorida dessa aí corresponde a um backbone. Corresponde a uma via de acesso rápido. Corresponde a uma grande avenida que liga as redes, que ligam as redes, tá? Então, cada um desses tracinhos aí é um backbone. E esses cabos aí cruzam os continentes, tá? Parece impossível, parece difícil de acreditar, mas eu tenho cabos que ligam um continente ao outro, passando por baixo pelo oceano, tá joia? Esses cabos aí são os backbones. A internet só funciona por conta dessa estrutura cabeada, tá? Então, você manda uma mensagem, chega lá no Japão, porque vai ter um caminho de cabeamento da sua casa até a casa de quem está lá no Japão, tá? Então, esses cabos aí são os nossos backbones. Se vocês observarem, pessoal, tem um aqui, ó, que chega bem pertinho da gente aqui, tem um que chega em Fortaleza, tá? Esse backbonezinho aqui, ele chega em Fortaleza. Ele vem da Europa, né? Da África, na verdade, ali, África, Europa. E ele chega em Fortaleza, bem aqui, ó, nesse ponto, tá? Esses cabos, pessoal, eles são cabos subaquáticos que cruzam os oceanos. A internet só existe por conta desses cabos. São as vias de grande velocidade, que são construídas com cabos de fibra ótica, tá? É assim que a informação trafega ao redor do mundo. Óbvio que nós temos sinais sem fio, nós temos o sinal via satélite, mas a estrutura da internet é assentada em cima desses backbones, em cima desses cabos de fibra ótica que passam no fundo do mar, tá? É difícil acreditar que isso é possível, mas é assim que a internet funciona. Então, pessoal, ó, vocês conseguem ver aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês aí. Vocês estão conseguindo ver o que é essa figura do meio aí? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver do que se trata essa figura que está aqui no meio, ó? Isso aí, pessoal, é um navio com um grande carretel aí que está desenrolando o backbone no fundo do mar, tá? Então, essa parte aqui, ó, é como se fosse um grande carretel onde o cabo está enrolado. E aí, o navio vai andando e esticando esse cabo, jogando o cabo no mar. O efeito é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui é o tamanho do cabo aí sendo lançado ao mar.
esse é o nosso... É assim que é construída a estrutura dos backbones. Vocês conseguiram ver, pessoal? Tranquilo? Vocês viram aí? Conseguiram ver? Sim ou não? Beleza? Então é assim que os cabos são colocados no mar. E isso vai criar essa estrutura. Isso aqui é através disso que nós temos essa estrutura que a gente tem hoje, tá? Que são as grandes estruturas que suportam a internet. São as nossas espinhas dorsais, são os backbones, são as grandes avenidas por onde os dados trafegam. É assim que a gente consegue ligar redes espalhadas no mundo inteiro, tá joia? E esse é o processo quando a gente está estabelecendo uma conexão dessa, né? Eu estou usando o cabo de fibra ótica, esticando ele, esse cabo vai passar no fundo do mar, tá bom? A pessoa está pedindo aqui a imagem do tubarão. Só um minuto, deixa eu aqui aí para vocês. Ó, pessoal, me diga se vocês estão vendo aí, tá? Ó, por que esse cabozinho aqui, esse cabozinho aqui tem tanta blindagem, né? Por que a gente precisa ter tantas camadas de proteção? A resposta está aqui, ó. Isso aí é uma imagem capturada, pessoal, no fundo do mar, um tubarão mastigando um cabo, tá? O tubarão mastigando um cabo daquele de fibra. Para aguentar um ataque desse aí, tem que ter uma série de proteção, né? Se for um cabozinho chué, não aguenta não. Então é por isso que esse cabo ele tem tanta blindagem, porque ele está exposto a um problema como esse aí, por exemplo. Então você vê aí um tubarão mordendo um cabo no fundo do mar, tá? Então é por isso que eles têm tanta blindagem assim. É por isso que é tão importante eles possuírem essa blindagem, porque eles estão sujeitos a ataques dos mais variados, tá? Beleza? Pessoal, vocês conseguiram ver aí o tubarão faminto aí comendo cabo? Vocês conseguiram ver? Sim, né? Beleza? Então, ó, é por isso que é tão importante. Se vocês olharem aqui na esquerda, vocês vão ver que essa parte fininha, apenas essa parte da ponta aqui é onde o sinal passa. Todas essas outras canais, todas essas outras partes do cabo, tudo isso aqui é apenas proteção, são apenas camadas que a gente utiliza para blindar o cabo, tá? Para que esse cabo não arrebente com muita facilidade. Porque já imaginou, pessoal, o trabalho que é substituir ou fazer um conserto num cabo desse a grandes profundidades no fundo do mar, né? Então eles têm que ser confeccionados com a maior quantidade de blindagens possíveis, tá joia? Eles têm que ser o mais resistente possível, porque uma vez que um cabo desse seja danificado, vai dar um trabalho absurdo para fazer um reparo, tá? E é por isso também, pessoal, que se vocês observarem aqui, vocês vão ver que nós temos aí vários caminhos, né? Vários backbones espalhados. Isso é o que a gente chama na informática de redundância. O que é que isso quer dizer? Eu preciso ter redundância nos sistemas para que, se um cabo romper, eu não corte a transmissão, tá? Então, se eu tivesse um único cabo que liga o Brasil à Europa, por exemplo, e esse cabo viesse a romper, eu teria cortado a comunicação entre os dois continentes. E isso não é aceitável no mundo de hoje, tá? Então, para isso, eu tenho vários caminhos diferentes que me permitem trafegar essa informação. Para quê? Para que, se um deles apresente um problema, eu possa trafegar a informação por um caminho alternativo. Isso é o que a gente chama de redundância, tá? Então, por isso que nós temos vários caminhos aí, múltiplos caminhos ligando os continentes, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Dúvida? Ou pode continuar? E aí, os donos do grupo aí, pode continuar? Pode?
Rocha? Então vamos lá, tá? Então vamos estudar mais um pouquinho aqui, vamos ver mais um pouco sobre os nossos dispositivos de rede, né? Os nossos equipamentos de rede. Vamos ver agora, pessoal, a gente vai entrar na parte de endereçamento, que a gente chama, tá? Então, antes de eu começar a explicar, né, o primeiro endereçamento, vamos entender o seguinte. Eu tenho múltiplos computadores conectados nas redes, tá, pessoal? Então, esses computadores, para se comunicar, eles enviam mensagens, né? Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, ou eu posso mandar um e-mail, ou eu posso mandar um áudio, ou um vídeo, qualquer coisa que eu esteja compartilhando, tá? Então, esses compartilhamentos, eles se dão através de endereços, tá joia? Então, é a mesma premissa do correio, tá? Como assim, Thiago? Como assim? O que tu quer dizer com isso? Tá de correio, mas correio é coisa de antigamente, não existe isso não. Então, hoje, pessoal, para que você utilize o serviço dos correios, para enviar um pacote qualquer que seja, tá? A gente precisa ter os endereços, né? Eu tenho que ter o endereço do remetente, ou seja, o endereço de quem está enviando o pacote, e preciso ter o endereço do destinatário, né? Que é quem vai receber o pacote. Através desses dados é que o carteiro consegue pegar uma determinada correspondência e fazer a entrega ao destinatário, tá? Então, pessoal, o que a gente trafega na internet, os pacotes que nós trafegamos na internet, os dados que nós trafegamos na internet, eles funcionam da mesma forma, tá? Então, para que eu mande uma mensagem, seja ela de WhatsApp, seja ela um e-mail, seja ela qualquer tipo, para que essa mensagem chegue ao destinatário, eu preciso ter endereçamentos. Eu preciso ter o endereço de quem mandou e preciso ter o endereço de quem deve receber aquela mensagem. Então, nesse ponto, as redes funcionam entregando o que a gente chama de pacotes, do mesmo jeito que os correios entregam os nossos pacotes no dia a dia, tá? O carteiro só consegue entregar um pacote se ele souber o endereço de quem vai receber aquele pacote, tá? Então, as redes funcionam utilizando o mesmo princípio. Tudo que é trafegado na internet, não interessa que tipo de tráfego é, não interessa se é um vídeo, se é um áudio, se é um e-mail, se é uma mensagem no WhatsApp, ele precisa ter os endereços, que é através desses endereços que os equipamentos de rede vão conseguir entregar uma mensagem enviada de um emissor a um receptor. É assim que o teu amigo manda uma mensagem no WhatsApp e a mensagem chega no teu telefone. Ela só consegue chegar no teu telefone porque a gente possui endereçamento nas redes, tá? Então, nas redes, pessoal, nós temos basicamente dois tipos de endereços, tá joia? Eu tenho o endereço físico, que é o endereço de MAC, que a gente vai ver agora, e temos o endereço de IP, que é um outro tipo de endereçamento que a gente vai ver logo a seguir, tá? Então, o primeiro endereço, ou seja, o primeiro dado que as redes utilizam para entregar as informações é o endereço que a gente chama de MAC, tá? Ele também é conhecido como endereço físico ou MAC address, tá? A abreviação de MAC é Media Access Control, tá joia? Então, pessoal, ó, todo mundo que deseja se conectar a qualquer rede precisa ter uma placa de rede, tá joia? Qualquer dispositivo que se conecte a uma rede, ele precisa ter uma placa de rede, tá? É fácil identificar isso nos computadores. Por exemplo, quem tem uma placa de rede com fio, é aquele localzinho na parte de trás do computador onde a gente conecta o cabo UTP com o conectorzinho RJ45, tá? Então, o que acontece, pessoal? Cada uma dessas placas possui um endereço físico. Esse endereço físico nós chamamos de MAC, tá? Então, o seu celular, a placa de rede do seu celular tem um MAC. A placa de rede do seu computador tem um MAC. Se a sua televisão é uma televisão smart, a sua televisão também tem uma placa de rede. E essa placa de rede tem um endereço de MAC. Então, pessoal, para a gente fazer um comparativo aqui, seria equivalente ao dizer que o MAC funciona como o chassi de um carro, tá? Quando você compra um carro,
da concessionária, esse carro ele vem com um número gravado fisicamente, né? Vem gravado no chassi um número, né? Tem o número do chassi. Esse número ele é único. Não pode haver dois carros com o mesmo chassi, tá? Então, da mesma forma, é o endereço MAC. Cada placa de rede de cada dispositivo do mundo tem um número de MAC que é equivalente a um chassi de um veículo. Então, esse número ele já vem gravado de fábrica e ele é único. Cada placa tem o seu. É importante que esse número seja único, pessoal? Sim, é muito importante. Por quê? Porque o MAC, como um endereço, ele precisa ser único. Então, pensem comigo. Vamos voltar para o exemplo dos Correios. Se eu tenho um carteiro com uma carta, a carta está endereçada para aquela rua para ser entregue no número 45, por exemplo. Quando o carteiro chega na rua, ele nota que tem duas casas com o número 45. Isso vai inviabilizar a entrega da correspondência, porque o carteiro não vai ser capaz de decidir, de descobrir, de saber qual das duas casas é realmente o destinatário daquela carta. Então, ele só tem duas opções. Ou ele não vai entregar, vai voltar com a carta, que é o mais provável, ou ele vai tirar unité e entregar na primeira, que ele achar, correndo o risco de entregar ao proprietário errado, né? Correndo o risco de entregar ao destinatário errado. Então, é importante que os endereços sejam únicos, porque uma vez que um pacote está endereçado para um endereço físico, para um MAC, ele vai chegar para aquele destinatário. Não vai ocorrer erro na entrega. Então, é por isso que o endereço de MAC ele é único. Cada placa tem o seu endereço. Cada placa tem o seu número. Esse endereço ele é imutável. Isso quer dizer que quando eu compro o meu computador, o meu celular, aquela placa já possui o número de MAC. E eu não posso mudar esse número. Ninguém pode. Então, ele é como o chassi de um carro. Ele já vem de fábrica, ele é único e ele é imutável. Esse valor nunca muda, tá? Então, o que é que a gente precisa saber mais além disso? Eu preciso saber, pessoal, que o endereço de MAC das minhas placas possui 48 bits. E eles são representados através de 12 dígitos em hexadecimal, tá? Então, esse número aí, pessoal, que vocês estão vendo entre parênteses aqui, é o número de um MAC, tá? Então, esse aí, ó, 00, 2.15, 2.00, 2.4B, 68, D8, tá? Então, isso é um exemplo de um número de MAC. Ele é o primeiro endereçamento das redes, ele é único, já vem gravado quando você compra o dispositivo, e ele não vai mudar nunca. Ele vai ser sempre o mesmo. Então, é a mesma coisa que nós temos com os chassis dos carros, ok? Pessoal, dúvida sobre o endereço de MAC? Alguma dúvida? Ou pode continuar? E aí? Pode continuar? Rocha? Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo endereço, tá? Esse aqui, pessoal, é o endereço mais conhecido e também é o que mais cai em prova, que é o nosso conhecido endereço IP, tá? IP é a abreviação de Internet Protocol, ou protocolo de internet, tá joia? Então, esse endereço, pessoal, ele vai fazer a identificação das máquinas na internet, tá? Então, todo computador que está conectado em uma rede, ele se difere dos demais através do endereço de IP, tá? Então, ele é o nosso segundo endereçamento. E ele é responsável por identificar o remetente e o destinatário dos pacotes que vão ser enviados e recebidos, tá? Então, ele é o nosso segundo tipo de endereçamento, é o nosso IP, que é a abreviação de Internet Protocol, ou protocolo de internet, tá? Então, ó, com relação ao endereço IP, a gente precisa saber um pouco mais, tá? Porque as bancas costumam cobrar um pouco mais de informação a respeito do IP, certo? Então, principal, o que é o IP?
é o endereço que identifica as máquinas que estão conectadas em uma rede, tá? Ele é quem endereça remetente e destinatário. E também, obviamente, como todo endereço, permite que sejam enviados e recebidos os pacotes nas redes, tá? Então, pessoal, uma vez que a gente disse isso, eu preciso saber que eu tenho dois tipos de endereçamento IP, tá? Eu tenho duas categorias de endereçamento IP. Essas categorias são o IP na versão 4, então tem o IPv4, esse V4 é de versão 4, certo? E eu tenho o IPv6, ou seja, é a versão 6 do IP, tá? Então, a versão que a gente utiliza ainda hoje, a que é mais utilizada, ainda é o IPv4, tá? É ainda a versão mais utilizada. Mas hoje nós estamos migrando da versão IPv4 para a versão IPv6, tá? Então, nós estamos aos poucos deixando de usar o IPv4 e passando a utilizar o IPv6, tá? Então, vamos estudar primeiro o IPv4. O IPv4, pessoal, ele reserva 32 bits para o endereço. Então, se a banca perguntar qual é o tamanho do endereçamento do IPv4, o tamanho é 32 bits, tá? Com esse tamanho de endereçamento, com esses 32 bits, eu consigo gerar 4 bilhões de endereços distintos, tá? Isso quer dizer o quê? Que com o IPv4 eu consigo conectar na internet 4 bilhões de dispositivos diferentes, tá? Lembrando que o endereço tem que ser único, não é assim? Então, eu consigo ter 4 bilhões de endereços utilizando o IPv4, tá joia? O IPv4 possui representação de 32 bits, tá? Então, pessoal, pergunta para vocês aqui. E cuidado com a pegadinha, tá? Pessoal, eu posso dizer que o endereço de 32 bits, posso dizer que o endereço IPv4, eu posso dizer que o endereço IPv4 tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu posso dizer que o endereço de IPv4 possui, por exemplo, 4 bytes, eu posso dizer isso? É correto eu dizer? Sim ou não? E aí? É ou não, pessoal? Ó, cuidado com a pegadinha, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Pessoal, vocês lembram do conceito de bits e bytes? É assim, ó. Quando eu tenho 8 bits, quando eu junto um conjunto de 8 bits, eu digo que tem o quê? 1 byte, tá? Então, os bits e bytes são unidades de medida, assim como eu tenho minutos e horas, por exemplo, tá? Ou como eu tenho gramas e quilo. Então, se eu perguntar a vocês, minha mãe mandar eu ir no mercantil comprar, ela diz assim, menino, traz ali 1 quilo de açúcar, ou então, se não tiver 1 quilo, traz 1000 gramas. 1000 gramas de açúcar. Eu vou pegar o quê? É melhor 1 quilo ou 1000 gramas? O que é melhor? E aí? É a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa, a gente pode usar as conversões de unidades. Então, eu tenho 8 bits equivalem a 1 byte, aliás. Então, eu posso converter um endereço de 32 bits para 4 bytes, por exemplo? Posso? Sim ou não? Posso, né? Então, o endereçamento do IPv4 é a mesma coisa que são 32 bits ou 4 bytes, tá? Por quê? Eu apenas troquei a unidade. É a mesma coisa que eu dizer que nossa aula vai ter uma duração de 60 minutos ou de 1 hora. Eu só estou convertendo a unidade. Então, lembrando, bits e bytes. Quando eu tenho 8 bits, a gente pode converter eles em 1 byte. Então, se eu tenho 32 bits, né, como é que eu faço para ter isso em bytes? Eu vou dividir por 8, tá? Então, lembrando, para vocês não esquecerem, ó, quando eu estou convertendo essas unidades aí, ó, se eu estou convertendo indo, né? Então, quando eu estou convertendo para maior, para unidade maior, eu vou dividindo. Se eu estou indo, eu estou dividindo. Se eu estou voltando, eu estou multiplicando. Isso é o quê?
Se eu estou da unidade menor para maior, eu vou dividir bits por 8 para ter o byte. E se eu estou no byte e quero saber o bit, eu volto multiplicando. Então, eu pego o byte e multiplico por 8 para chegar no bit, tá? Então, 4 vezes 8 dá exatamente 32, não é isso? Se eu tenho 4 bytes, cada byte representa 8 bits, então eu tenho 4 bytes vezes 8 bits, eu tenho 32 bits. Com isso, eu posso dizer que o endereço IPv4 possui 4 bytes? Posso sim. Eu apenas converti a unidade, mas o valor é o mesmo, tá? Então, ó, o que mais que a gente precisa saber sobre o IPv4? Ele tem um endereçamento de 32 bits e ele pode gerar até 4 bilhões de endereços. Tá joia? Além do mais, ele é representado na base decimal. Então, pessoal, ó, todo o dado que a gente tem nos computadores, eles são convertidos para as bases decimais, tá? E, aliás, das bases decimais para as bases binárias. Então, esse monte de 0 e 1, cada 0 e cada 1 representa um bit. E esse aqui é um endereço de 32 bits, o endereço IPv4, tá? Então, o que é que eu preciso saber, professor, sobre IPv4? Basicamente, foi o primeiro a ser criado, tá? Ainda é o padrão a mais utilizado hoje e possui um endereço de 32 bits, que eu posso converter aí para 4 bytes, tá? E, naturalmente, a gente está migrando para o IPv6. Por quê? Por que eu estou migrando para o IPv6, pessoal? Porque, apesar de parecer muito quando eu digo que tenho 4 bilhões de endereços diferentes, apesar do número 4 bilhões representar muita coisa, né? Esse número tornou-se insuficiente para conectar as pessoas à internet, conectar as pessoas nas redes. Então, 4 bilhões de endereços não é suficiente para conectar todo mundo que deseja entrar na internet. Então, é por isso que foi criado o IPv6, basicamente para resolver o problema do tamanho do endereçamento, tá? Basicamente para permitir que mais pessoas tivessem acesso à internet, tá ok? Então, o IPv6 é o padrão mais novo, é o nosso padrão mais atual. E ele aumentou o espaço de endereçamento. Então, com o IPv6, eu não tenho mais 32 bits. Eu passei a ter 128 bits. E o que é que eu ganho com isso? Eu ganho uma capacidade muito maior de endereçar computadores, de distribuir endereços para os computadores, tá? Então, ele resolve o nosso problema de endereçamento de IP. Com o IPv6, eu vou conectar todo mundo que precisa ser conectado, todo mundo que deseja se conectar, e ainda vai sobrar muitos endereços. Então, nós estamos aí sendo atendidos, aí estamos tranquilos com relação ao endereço durante muitos anos aí adiante, tá? Então, o endereço de IP saltou de 32 bits no IPv4 para 128 bits no IPv6, tá? Então, no IPv6, eu tenho 4 vezes a quantidade de bits de endereçamento que eu tinha no IPv4. Pessoal, eu posso dizer que o meu endereço de IPv6 tem 16 bytes. Está correto se eu disser que o endereço de IPv6 tem 16 bytes? Está correto isso? Posso dizer isso? Ou não? Está errado? Sim, né? É a mesma conversão que a gente fez. Se eu divido 128 dividido por 8, eu vou obter 16, tá? Então, o IPv6 é o padrão mais atual, é o que a gente utiliza hoje. Tá? É o que está migrando, nós estamos migrando do IPv4 para o IPv6. Cada dia que passa, a gente deixa de usar o IPv4 e passa a usar o IPv6. E a tendência é que daqui a um tempo o IPv4 seja descontinuado, ou seja, que daqui a um tempo a gente pare de utilizar os endereçamentos IPv4 e comecemos a utilizar apenas os endereçamentos de IPv6, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Pode continuar. E aí, pode continuar? Continua, pessoal? Vamos responder umas questões do exercício? Para a gente finalizar aí, nós já estamos quase chegando. Deixa eu ver, falta 14.
Então, deixa eu separar o exercício aqui, pessoal, para a gente fazer, tá? Só um minuto. Pessoal, todo mundo visualizando o exercício? Sim? Pode arrochar, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder aí algumas questões, tá? Então, pessoal, ó, vamos lá. Quinta questão. É responsável pela identificação do remetente e destinatário para o tráfego de pacotes de internet e diferencia uma máquina da outra, tá? Qual é a nossa resposta aí? Qual é o conceito que satisfaz aí que está sendo descrito aí na quinta questão? Seria qual letra? Vamos lá, pessoal. Responsável pela identificação do remetente e destinatário para tráfego de pacotes na internet e diferencia uma máquina da outra. Qual é o conceito que nós vimos hoje que se encaixa nessa descrição aí? Seria o meu conceito de IP, né? Letra A. Então, o IP é o responsável aí pela identificação do remetente e destinatário do tráfego de pacotes na internet. E ele vai diferenciar uma máquina da outra, não é isso? Então, vamos lá, vamos para a sexta. Essa sexta aí, ó. Nas empresas, um mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo responsável pela segurança, sendo responsável por segurança que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço de IP. E aí, pessoal, isso é verdadeiro ou falso? Certo ou errado isso aqui? E aí? Falso? Mais alguém? Então, pessoal, ó, a gente tem que lembrar do seguinte, né? O IP é um endereço, certo? Então, eu preciso conseguir entregar um pacote através desse endereço. Se esse IP fosse compartilhado por 2 ou mais computadores, quando um pacote fosse ser recebido, a gente não teria como entregar o pacote, né? Porque ia ter vários computadores utilizando o mesmo IP. Então, o que acontece? É importante que o IP seja único, porque é isso que garante que a mensagem vai ser entregue ao destinatário, né? Então, todo endereço, em suma, ele tem que ser único. Se eu tiver duplicidade nesse endereço, eu não vou conseguir entregar os meus pacotes de forma eficiente, tá? O pessoal está perguntando se pode enviar o material pelo chat, tá? Estou enviando, tá, pessoal? Vou enviar agorinha. Só um minuto, deixa eu selecionar ele aqui. Aqui. Pronto, pessoal, enviei aí. Olha aí se vocês recebem. Todo mundo está vendo aí? Esse é o exercício que a gente está utilizando para responder esse que está aberto aqui, tá? Então, vamos ver mais questões aqui. Então, pessoal, ó, vamos para a oitava, tá? Se eu digo conexão entre 2 ou mais dispositivos com o objetivo de compartilhar hardware ou software. Estou falando de quê, pessoal? Quando eu digo que eu tenho a conexão entre 2 ou mais dispositivos com o objetivo de compartilhar hardware, dados ou software. Isso configura para mim o quê? Qual é o conceito?
Alguém se habilita? Então, pessoal, ó, esse foi o primeiro conceito que a gente viu, que nós vimos na aula de hoje, né? Então, quando eu tenho dois ou mais dispositivos que conseguem se conectar, conseguem se comunicar e compartilhar qualquer tipo de informação, nós temos aí montada uma rede de computadores, tá? Só frisando, pessoal, que essa rede conecta dispositivos diversos. A gente chama de rede de computadores, mas essa conexão pode ser realizada entre um computador e um celular, entre um celular e uma televisão, tá? Então, são diversos dispositivos. A partir do momento que eu conecto dois ou mais e eles conseguem se comunicar, eu estabeleci aí uma rede, tá? Então, pessoal, ó, vou pegar outra questão aqui que está dentro dos conceitos que nós vimos hoje, para que a gente continue respondendo, tá? Então, aí, pessoal, ó, a 11ª, tá? 11ª traz um conceito para a gente. Ela diz assim, ó, as redes de comunicação de dados de maior abrangência, tá? As redes de comunicação de dados de maior abrangência que cobrem uma região geográfica relativamente extensa, como um país ou até mesmo. Essas redes são denominadas de quê, pessoal? Qual é a denominação que eu utilizo quando eu quero categoria dessa? Uma rede que cobre uma região geográfica relativamente extensa, como um país ou até mesmo um continente. E aí? Alguém se habilita? Então, pessoal, ó, cuidado. Qual é a dificuldade aí, né? É que ele trouxe redes por escrito, tá? Então, veja só, ele está falando de um país ou até um continente, certo? Então, aí nós estamos falando das maiores redes, das redes de longo alcance. As redes de longo alcance são as WAN, tá? Que é a nossa Wide Area Network, tá? Wide Area Network, abreviando, fica WAN. Então, quando eu tenho uma rede que abrange um território do tamanho de um continente, né? Então, a gente tem uma WAN, é a maior de todas as abrangências, tá? Então, na 11ª, a gente fica com a letra A. Deixa eu pegar aqui outra. Vou pegar aqui uma questão, pessoal, que a gente não viu o conceito hoje, mas a gente consegue responder, eu passo para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já está em cima do horário, então, ó. 13ª, pessoal. O envio e o recebimento de um arquivo de texto ou de imagens da internet entre um servidor e um cliente constituem em relação ao cliente, respectivamente, o quê? Então, pessoal, ó, de que trata essa questão, tá? Trata do tráfego de dados redes. Esse tráfego de dados a gente e upload, né? Então, quando é que eu estou fazendo um download? É quando eu estou recebendo uma informação da rede, tá? Então, se alguém envia uma coisa para mim através de uma rede, para que eu receba, eu tenho que fazer um download. Então, aquele arquivo, aquele dado, tá? Ele está saindo da rede e vindo para o meu computador, está vindo para mim através da rede. Isso a gente chama de download. Quando eu estou enviando um arquivo, um dado, uma mensagem qualquer, a gente está fazendo um upload, tá? Então, download é quando eu recebo a informação, certo? E upload é quando eu estou enviando a informação na rede. Então, com esse conceito em mente, então, se eu estou dizendo que é o envio e o recebimento, então, qual é a sequência correta? Eu estou enviando e recebendo. Então, enviar é o quê? Upload, né? Assim. E receber é o quê? Download, tá? Então, a gente fica com a letra E. Upload e download. Sobre upload e download, pessoal, tem mais um parêntese aqui para mim colocar para vocês, tá? Muitas pessoas
costumam ligar o conceito de download ao fato de salvar o arquivo no computador. Como assim, Tiago? Não entendi. Então, as pessoas, muita gente só considera download se você baixou o arquivo e o arquivo ficou no seu computador, tá? Mas, na verdade, esse conceito está errado. Download é todo dado que eu recebo através da rede. Então, eu posso dizer, se eu recebo uma mensagem de WhatsApp, eu fiz um download, e aí, sim ou não, pessoal? Falem aí no chat. Se eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu fiz um download? Sim ou não? A resposta é sim, tá? Se eu recebi qualquer informação que não estava em minha posse e eu recebi através da rede, eu recebi através da internet, aquilo configura um download, tá? Se eu estou assistindo um filme na Netflix, Thiago, eu estou fazendo um download, e aí, pessoal, se eu estou vendo um filme na Netflix, ou se eu estou ouvindo uma música no Spotify, ou vendo um vídeo no YouTube, eu estou fazendo um download naquele momento que eu estou assistindo aquele vídeo, ouvindo aquela música? Sim ou não? A resposta é sim, tá? Toda a informação que chega para mim através da rede configura um download, tá? Se eu acesso um site, eu estou fazendo um download, porque aquele site não está no meu computador. Então, ele tem que vir através da rede para que meu navegador abra o site. Então, isso é um download. Se eu estou assistindo um seriado na Netflix, esse seriado não está no meu computador. Então, ele chega até mim através da rede. Isso representa um download. Se a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Essa mensagem chega para mim através da rede. Então, ela também configura um download. Então, o download independe do arquivo ficar salvo no seu computador, tá? Download é a operação de receber um arquivo qualquer através da rede. Isso é o que configura um download. Tá? Então, pessoal, ó, dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? A gente já está encerrando aí, faltam 2 minutos. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou pedir para o Johnny abrir o microfone de vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal? Coloca no chat aí. Pronto, pessoal, ó, abri aí o microfone de vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fazer alguma pergunta. E aí, tudo tranquilo? Tá aberto os microfones, tá? Deixa eu ver aqui também, falando no chat. Beleza? Pessoal, alguma sugestão para as próximas aulas? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim? Foi tranquilo? Como foi a experiência? Ótimo. Conceitos, bom. Tem gente aqui das duas turmas, né? Estou vendo aqui que tem gente da PM, tem gente da prefeitura. Assim foi bem melhor, viu? Como é que eu entendi? Repete. Assim foi bem melhor, ficou mais organizado, a gente ganha mais tempo de aula. Tu tá falando sobre os microfones, né? Isso. Pronto, excelente. Então, pessoal, passar aqui as últimas mensagens para vocês, né? Antes da gente encerrar a aula. Então, pessoal, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo, tá? Todo mundo que se fez presente aí. Como vocês sabem, a gente já tem um decreto, né? Já foi assinado um decreto, então todos os cursos, escolas, faculdades, sendo elas particulares ou não, todas estão proibidas de realizar suas atividades de maneira presencial nos próximos 30 dias, né? Então, pelo menos no mês de abril, a gente já sabe que não vamos ter como retornar às nossas aulas em sala, né? Esse decreto pode ainda ser estendido, né? A depender de como vai ser a progressão aí da difusão do vírus, como a gente vai estar com relação a isso daqui a 30 dias. Então, não é descartada a possibilidade desse decreto ser estendido por mais 15 dias ou mais 20 dias, tá? Então, pensando nisso, para que vocês não tivessem a preparação de vocês interrompida, para vocês não perderem o pique, né? Leonardo fez o IB está tomando aí, teve essa iniciativa, né, de
trazer vocês para a plataforma online, lembrando que essas aulas todas são aulas, por enquanto, abertas, né? A gente está testando a ferramenta, então a gente está aprendendo no dia a dia. Então a tendência é que melhore, né? Que as aulas vão se tornando mais fluidas, a gente aprende, como se diz, a gente vai aprendendo como utilizar a ferramenta, vocês vão se familiarizando com a ferramenta. E aí o importante é que vocês não fiquem sem ter as aulas, o importante é que vocês não esmoreçam na preparação, né? Para que vocês consigam aí lograr êxito no objetivo principal de vocês, que é se tornarem servidores públicos, né? Seja para a prefeitura, seja para a PM, que é o caso, nós tínhamos alunos das duas turmas, né? Então, pessoal, agradeço novamente a presença de vocês. Lembrando que todos vocês estão sendo cadastrados na plataforma, todas as aulas vão ficar disponíveis na plataforma para quem eventualmente não pôde assistir a aula inteira, ou quem eventualmente não pôde assistir nada. Então, a aula vai ficar gravada, todos os alunos do IB vão ser cadastrados, tá? E vocês vão ter acesso a essa aula. Vocês vão poder assistir lá ou baixar a aula se vocês quiserem, tá? Isso é importante, né? É uma ferramenta importante. Então, por enquanto, pessoal, a gente está abrindo para todo mundo, mas a partir da semana que vem, né, essas aulas vão ser só para os alunos do IB. Nós não vamos ter convidados, tá joia? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, tá? A gente até conseguiu uma boa quantidade de pessoas na live e eu espero que tenha sido satisfatório e até a próxima aula, tá? Assim que o IB agendar, a gente vai comunicar a vocês sobre os horários e os links para vocês participarem das aulas, tá? Durante essa semana vai ter aula todos os dias, para todas as turmas. Cada dia é um professor diferente, ok? Tá joia? Então, muito obrigado, pessoal, e até mais, tá? Até mais. Bom, muito obrigado. Boa, foi ótimo.